E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E esse vídeo é mais um vídeo da série Flutter Go Fast. Nesse vídeo, eu vou estar explicando para vocês como eu criei a tela de introdução do app de maneira bem explicativa aqui. Porque eu gravei esse vídeo fazendo mesmo para mostrar para vocês, só que aí na hora que eu fui pegar o vídeo para editar, aconteceu algum erro que ele ficou travando, o vídeo todo ficou travando inteiro, e aí eu não consegui editar o vídeo. E aí para não refazer tudo, porque eu fiquei um bom tempo nisso fazendo essas telas, eu vou explicar para vocês o que eu fiz, cada coisa que eu fiz, para que vocês possam entender melhor, tá? Então, para começar, tá pessoal, aqui na pasta, eu vou diminuir todas as pastas aqui, para explicando cada coisa aqui que eu fiz, beleza? Então vou começar aqui na pasta core. Na pasta core eu criei 3 arquivos aqui, tá? Eu criei o arquivo assets.const, colors.const e routers.const. Aqui então a gente vai colocar os caminhos, das imagens. Então aqui eu criei umas constantes para conseguir usar essas imagens, tá? E todas as imagens que a gente for usar no app a gente coloca aqui nessas constantes, beleza? Aqui eu coloquei na colors.const, aqui vai ser algumas cores que a gente vai usar no app, tá? Então pra gente não ficar escrevendo, então a gente vai usar algumas cores aqui. Então aqui eu coloquei a primary color, que é esse azulzinho aqui, meio roxinho, o Gray 400, que é um cinza um pouquinho mais escuro, e o 600, que é um pouco mais escuro que o 400, beleza? Aqui, primeiro eu criei um caminho do images, Como é que é o images aqui, depois eu concatenei o images com o nome da imagem, tá? Que é aqui, por exemplo, ó, tá images, aí tá step 1, step 2, step 3. Então, por isso que eu criei desse jeito aqui. Então, basta vocês estarem criando desse jeito também, se vocês quiserem, né? Se vocês forem fazer essa tela de introdução também, mas recomendo vocês a já criarem esses arquivos aqui, porque na tela de login, sim, a gente vai fazer isso já. E criei aqui na routers.const, que é as telas, tá? Então aqui eu coloquei splash, que é essa só a barrinha, intro, que é isso aqui, o home, que é isso aqui, login, que é isso aqui. Beleza, então feito isso, o que eu fiz, eu fui aqui no app widget e aqui na initial route eu troquei, porque antes tava só isso aqui, ó, tava só uma barrinha, tava assim. E no momento eu troquei para intro, tá? Mas vai ser splash, por isso que eu deixei até comentado aqui. Eu troquei para intro só para a hora que abrir o app já abrir nessa tela aqui, tá? Então aí a gente não precisa ficar muito testando isso, beleza? Aqui no app módulo eu adicionei as outras rotas, tá? Que faltavam. Então antes tinha só a splash e a home. E eu adicionei aqui a intro e o login também. Depois, aqui no app localizations, eu fiz umas mudanças para a gente conseguir tá pegando os textos, tá, pessoal? Por quê? Porque aqui no nosso arquivo de JSON, o que eu fiz, Eu optei por separar as strings por tela. Então aqui vai ser só as strings da intro, aqui vai ser só as do login. Então aqui eu uso o intro, depois eu uso outro JSON aqui, e aí eu vou colocando os valores aqui, a chave e os valores, que eu quero. E para usar isso, eu vou mostrar aqui um exemplo que eu estou usando. E para usar isso, então, eu simplesmente faço assim, ó, intro.textStep1. E aí ele vai acessar então esse JSON aqui, Ele vai entrar aqui, vai entrar no intro e vai vir na chave text step 1 e ele vai pegar esse texto aqui, tá? E aí eu fiz uma mudança então aqui no app localization, Primeiro, antes essa variável aqui localization strings, ele era um map de string, tá? Eu troquei para dynamic para a gente conseguir pegar o JSON. Então eu troquei aqui em cima e troquei aqui embaixo. Beleza? Deixa até o comentário aqui. Beleza, nessa parte aqui foi basicamente isso. Aqui tinha um ponto to string. Eu removi o ponto to string e vou deixar só value, tá? Então se no de vocês tiver ponto to string, vocês deixam value aí. Eu vou deixar até comentado para subir isso aqui. Então remover to string. Beleza, e aqui no translate, que é um método que faz a tradução, então eu fiz bastante coisa aqui. Eu vou explicar para vocês cada coisa que eu fiz, Então para começar eu criei uma var aqui do tipo, no nome value, Que por enquanto ainda não tem nada. E aqui eu criei alguns parâmetros também, tá, pessoal? Esses dois parâmetros aqui. Então, além do que já tinha, eu criei o parâmetro map string params, tá? Que vai ser quando a gente quiser concatenar algum valor, tá? Quando a gente quiser passar um valor, por exemplo, já tem um texto. Então, esse aqui, por exemplo, compartilhe suas fotos favoritas. E aí eu quero colocar algum valor aqui concatenado. Então, eu vou usar esse params aqui para fazer isso. E o default value é caso ele não ache aqui, caso ele não ache o valor, ele vai então jogar o default value, tá? Que a gente vai definir. E aí então, como está comentado aqui, eu modifiquei o método para pegar JSON concatenado com um ponto por nível. Então, quando eu coloco, por exemplo, intro ponto
step 1, ponto, blá blá blá, ele vai pegando então por nível esses JSONs, tá? Então o que eu fiz aqui, se o JSON que eu passei aqui, né, se aqui, né, na verdade, se aqui que eu passei aqui tem um ponto, eu faço o que? Eu pego aqui, ponto, split, ponto, for each, ele vai gerar uma lista para mim, tá? Então o que ele vai fazer? Se tem pontos, ele vai pegar então cada valor desses pontos, cada valor dessa string, né? E vai gerar uma lista. Então a lista, por exemplo, do jeito que eu tinha feito antes, por exemplo, tava assim, ó, intro.step 1, né? Tava desse jeito. O que ele vai fazer pra gente? Esse split aqui, ele vai simplesmente remover o ponto e vai criar uma lista de strings pra gente, tá? Então ele vai criar uma lista. Por isso que eu consigo usar o for each aqui. Beleza? E aí, cada for each, né, cada laço que ele passar, ele vai me retornar um element, tá? E aí também, pessoal, eu fiz uma mudança aqui no analysis option, tá? Daquele package effective dart. E eu coloquei essa linha aqui, tá? Que é avoid function literals in for each calls, tá? Pra gente poder usar o for each daquela maneira sem dar hint nenhum, tá? Porque senão ele pede pra gente fazer o for manual e eu não gosto muito. Beleza? Então beleza, a gente fez o for each, ele traz o elemento aqui pra gente. E aí eu faço o que? Se o valor, né? Se o valor aqui que eu passei for igual a nulo, ele vai pegar a primeira string, ele vai pegar daqui, ó, do localization strings, tá? E aí ele pega o elemento que é o primeiro valor daqui, né? Então, nesse caso aqui, né, intro, por exemplo, e aqui step 1, o que ele vai fazer, né? O primeiro elemento vai ser intro, e aí ele vai pegar do localization strings aqui. O segundo, quando ele já não tiver nulo, porque eu alimento ele aqui, aí ele vai pegar esse valor aqui e vai jogar para cá, tá? Então o step 1 vai vir para cá. E aí eu vou ter o valor que eu quero, que é o texto que eu quero, tá? Então dessa maneira eu consigo fazer essa jogada para concatenar o JSON por ponto e aí eu vou pegando por níveis, beleza? E aqui eu só fiz uma tratativa, né, que se o value for igual a nulo, ele vai retornar esse exception aqui, tá? Que ele não conseguiu achar aqui no JSON. Então, esse método aqui, pessoal, ele vai fazer o que, né? Essa parte aqui. Quando a gente tiver parâmetros, ele vai então substituir o que a gente passar no parâmetro pelo valor que ele encontrar aqui na chave, tá? Por isso que ele tá esse replace all. E aí a nossa string lá no JSON fica assim, ó. Então, share your favorite, e aí depois eu coloco duas chavezinhas, fotos. Faço isso tanto no português quanto em inglês, tá? E aí aqui no nosso texto, deixa eu vir no lugar que a gente está usando, que eu fiz só de exemplo para vocês. Eu vou fazer o que, né, aqui? Então aqui eu vou fazer o que? Aqui tem o texto, né, que é a chavezinha, intro.txtstep, e aqui tem o params, tá? E aqui nesse params, então, eu posso fazer isso aqui, ó. Que fotos, quando eu tiver um texto, quando ele encontrar um texto chamado fotos, ele vai receber meu texto, tá? Então isso aqui já vai ficar padrão. Então eu posso passar mais de um aqui, por exemplo, ó, name, tá? E aí ele vai receber outro aqui, tipo texto, sei lá. E aí, se eu salvar, ele não vai fazer nada, né, por enquanto, mas se eu vir aqui, lá no nosso JSON, e criar um aqui novo, ó, eu vou voltar como estava aqui, tá? Só para não voltar isso aqui. Vou criar um aqui chamado name também, então name. Vou fazer isso lá no português também. Vou voltar como estava aqui, que estava fotos. Aqui então eu vou criar fotos e dar um espacinho. Então aqui eu vou salvar, na hora que eu der um restart, né? Ele vai então pegar, vai substituir o que for fotos. Vou vir aqui, vou voltar aqui. Então, o que for fotos, o que tiver a palavra fotos, ele vai trocar por meu texto. E o que for name, ele vai trocar por texto. Então vocês podem ver que aqui, ó, compartilhe suas fotos favoritas, meu texto, que é do fotos, e texto, que é do name. Beleza, pessoal? Então, basicamente isso, tá? Então, como esse aqui não vai ter parâmetro mesmo, eu só quis mostrar para vocês o que eu fiz aqui, né, para poder concatenar os textos. E ele vai fazer dessa maneira. Eu vou apagar aqui, porque não vai ter isso mais. Aqui no App Módulo, então, coloquei aquelas rotas que eu falei para vocês, troquei aqui. E aqui no Splash, tá, eu removi tudo que tinha lá. Tinha o botão e tinha o esquema do Firestore aqui no Init State, eu também removi. E aí, então, eu fiz o que, né? Aqui, então, no Intro Page, tá? Vou explicar aqui para vocês o que eu fiz. Eu vou até aumentar a tela aqui. Vou explicar para vocês o que eu fiz etapa por etapa, tá? Beleza, então aqui eu criei uma variável do tipo que ela vai se chamar rate, né?
Ela vai pegar só o Media Query, tá? Pra gente poder estar utilizando isso aqui na tela, tá? Pra gente pegar o tamanho, pra gente fazer responsivo, beleza? Aqui então eu criei um scaffold, um safe area pra não dar problema na barrinha de cima, tá? Do app, né? Então, pra não dar problema aqui, para o texto não ficar aqui em cima, beleza? Coloquei um padding, tá? Do tipo symmetric, para ele ficar igual, então ele vai ficar com 30 na horizontal, né? Que é dos lados, e vai ficar com 30 na vertical, que é em cima e embaixo, tá? Depois eu coloquei um container aqui, só para ele ocupar todo o tamanho da tela. E dentro desse container eu coloquei um column, tá? Então aqui dentro desse container eu coloquei um column e coloquei o alinhamento dele space between. Por quê? Porque aqui no app, ó. Então aqui no app, ó, essa aqui é uma coluna, tá? Eu vou até diminuir ela aqui. Essa aqui é outra. Então usei duas colunas aqui e basicamente é o seguinte, essa coluna aqui primeira, ela vai ter esse conteúdo aqui, ó, até esse botão entrar agora, tá? E essa coluna aqui que está em segundo, ela vai ter esse textinho aqui, esse ou, e vai ter esse botão entrar com Google, tá? E eu coloquei o space between para eles simplesmente pegar esse aqui que está em cima e colocar lá em cima, e pegar o segundo que está embaixo e colocar lá embaixo, porque ele fica com o mesmo espaçamento entre os dois, tá? Então ele faz esse alinhamento. Então, independente do tamanho da tela, esse conteúdo aqui sempre vai estar alinhado abaixo, tá? E aí, então, o que eu fiz, né? Eu criei uma column e aqui no cross alignment aqui eu coloquei start para os textos ficarem alinhados à esquerda, tá? Depois aqui eu coloquei um texto. Tá? Esse texto aqui então ele vai pegar do app translate, esse intro.welcome, né? Ele vai pegar isso aqui, ó, bem-vindo ao... aqui tá faltando um ao, deixa eu já corrigir. Aqui é bem-vindo ao, tá? E aqui é welcome to, beleza? Então vamos voltar aqui pro intro page. E aí, então ele vai pegar o intro.welcome, né? Que vai pegar esse texto aqui. E aí no style dele, como a gente vai estar trabalhando com estilo, né? Com temas, então eu peguei o theme of .texttheme.readline 5, tá? Caso você não esteja na versão do Flutter 1.17, isso aqui não vai estar funcionando, tá, pessoal? Então é melhor que vocês... Caso vocês não estejam na versão 1.17, tá, pessoal? Isso aqui não vai estar funcionando, vai estar esse nome aqui, vai ter outro nome. Então, ou vocês atualizem ou procurem o nome que tá lá, acho que tá H5, se eu não me engano. E aí depois eu fiz um copy with só para mim poder mudar a propriedade aqui, para mim deixar o texto negrito, tá? Depois aqui no slide widget, tá? Esse aqui é um widget que eu criei, então eu criei esse slide widget aqui. E esse slide widget ele vai ter simplesmente um page view, tá? Um page view. E que vai ter as páginas, né? Que vai ter a página 1, página 2, deixa eu arrastar aqui. Página 2 e página 3, tá? Basicamente isso. Então eu componentizei, né? Criei esse widget aqui. Esse widget você pode estar indo no meu GitHub e copiando, tá? Então, se você quiser copiar aqui também do vídeo, tá? Caso você queira seguir, depois vocês podem ir estudando. Como eu disse pra vocês, pessoal, me desculpem, eu gravei o vídeo inteiro fazendo isso. Só que depois, na hora que eu fui ver, não tinha gravado errado, tinha até ficado com bug. E aí, para não refazer tudo, então eu tô fazendo esse vídeo explicando para vocês, tá? Talvez fique um vídeo um pouco longo até, mas é a única maneira que eu tenho de fazer isso. E aí, então, eu criei aqui um slide page widget, tá? E aqui um outro slide page widget, tá? Esse aqui eu vou estar até removendo, não faz muito sentido estar aqui. Vou remover daqui. Ele vai ficar basicamente assim, tá, pessoal? E aí ele vai, então, criar as páginas aqui pra gente, tá? E dentro desse slide page widget, né, o que eu fiz aqui? Deixa eu entrar. Eu simplesmente coloquei o texto, tá? Criei uma column, né, claro. E aqui eu coloquei esses alinhamentos, beleza? Coloquei aqui o texto e coloquei um container com a imagem dentro, tá? E ele vai ter esse tamanho aqui, ó, baseado na altura da tela. Então aqui em cima tá o texto e embaixo tá a imagem, tá? Então é basicamente isso. Depois eu criei esse slide dots widget, né? Que ele é basicamente esses pontinhos aqui. E aqui então eu criei um size de box tamanho 10 e uma row, né? Porque ele vai ficar um do lado do outro, então a gente tem que usar linha. E criei um widget aqui chamado dot. Nesse widget chamado dot eu criei duas propriedades, uma chamada index
e uma chamada isActive para quando ele estiver na página certa, tá? E aqui eu faço o que, né? Eu coloquei aqui um animated container, tá? Para fazer uma animaçãozinha quando passar. A duração aqui. E no color eu coloquei, quando estiver ativo, ele vai receber a primary color, que a gente colocou no estilo, eu já vou mostrar para vocês. Senão ele vai receber Gray 400, que a gente colocou nas constantes. E o tamanho dele e a altura é 6, tá? Aqui no slide, do slide.widget, eu coloquei a propriedade current page também, para a gente conseguir pegar, para a gente passar a current page para ele validar, né? Então aqui ele só vai ficar ativo se a current page for igual a 0, se a current page for igual a 1 e se a current page for igual a 2, que é cada dotzinho, né? Então o dot 1 aqui ele começa com o index 0, o dot 2 começa com o index 1 e o dot 3 começa com o index 2, tá? E aqui no page, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui no page eu criei essas duas propriedades, né? Esse slide page widget eu criei texto e o asset, né? Que aqui vai ser o texto e aqui a imagem, tá? E no slide widget eu criei a propriedade chamada onPageChanged, tá? E aí, aqui no page view, ele tem já essa propriedade. Então eu só peguei ela e passei para cá, para a gente poder estar utilizando na nossa tela. Então aqui no intro page, quando eu uso aqui, ó, o slide widget, eu posso chamar então o onPageChanged. E nesse caso aqui eu usei o setState, tá? Para ficar mais fácil, assim, não tem por que usar gerência de estado nesse caso. E aqui então eu alimento essa variável que eu criei aqui, ó, current index, com o index atual, né? Então quando eu arrasto aqui, ele vai alimentar essa minha variável, tá? Vou colocar até um debug aqui, ó. Então ele passa por aqui, tá? Depois aqui eu coloquei os dots, né? Que eu criei lá, os widgets dos dots. Coloquei um size box só para dar um espaçamento aqui entre os dots e o botão. E aqui eu criei um botão também, o raised button, tá? E aqui então coloquei o texto, né, que é o texto intro.loginNow, que ele vai pegar lá do Translate. E aqui no estilo, eu só peguei aqui o estilo do texto, né, eu peguei o body text 2 e fiz um copy with só para mudar a cor do texto. Então eu mudei a cor do texto para white e o font weight, né, que é o negrito, eu coloquei bold, tá? E aqui embaixo, eu fiz a mesma coisa, né, só que aqui eu fiz a questão do row para ele fazer isso aqui, ó, essa linhazinha, o ou e essa outra linhazinha. Então aqui é um container com tamanho 1, tá? Com altura 1, né? E aí a cor dele é Gray 400 e o widget 100, tá? Então ele ficou assim. Aí depois o texto no meio, que é o ou, né? Em inglês ele vai estar or, tá? Então aqui vocês podem ver que já está intro.or. E aqui um outro container, que é a linhazinha, beleza? E aí depois eu coloquei um sided box aqui só para dar um espaçamento, tá, pessoal? Aqui entre isso aqui e o botão, beleza? E aqui é o botão em si, que é entre com o Google, né? Que aqui também ele está pegando o App Translate, intro.login Google. Nesse caso aqui eu coloquei a cor nele, porque a gente não está pegando o estilo, tá? Então aqui vai ser vermelho mesmo. E eu já vou mostrar o estilo para vocês, como eu já mostrei essa questão aqui da tela de intro, né? Vocês podem estar pegando aí no GitHub também. Eu vou mostrar a questão dos estilos agora, tá? Que é a última parte aqui do vídeo. E na questão dos estilos, o que eu fiz? Por enquanto, como a gente não está usando o modo Dark, eu não mexi nada no Dark. E como essas telas de início, a tela de intro e a tela de login não vai trabalhar com modo escuro, eu só vou trabalhar com modo escuro depois que eu já tiver feito essas questões, tá? Provavelmente depois a gente pode voltar nisso e colocar o modo Dark aqui, mas por enquanto a gente vai deixar só Light mesmo. E aí o que eu fiz, né? Aqui então eu criei um theme data, tá? Lembrando que antes ele tava assim, ó, return.themedata.dark, ele tava desse jeito, .light na verdade, né? Que aqui é o tema light. Ele tava dessa maneira aqui, tá? Antes de eu ter colocado. Então aqui eu criei theme data, né? E aqui então a fonte family dele vai ser Google, porque ele vai aplicar para o app inteiro já a fonte do Google, que eu coloquei, que eu expliquei no vídeo passado. O scaffold background color dele vai ser white, para ele ficar com fundo branco, tá? A primary color dele, eu peguei aqui do colors const, tá? E aqui então eu fiz essa cor aqui, tá? O button color dele vai ser isso aqui também, primary color. Por isso que esse botão aqui já tá com essa cor, tá? Por isso que eu não tive que
Por exemplo, quando eu venho aqui na intro, eu vim aqui na intro page. Vocês podem ver que o botão aqui, ó, o botão eu não coloquei cor nenhuma nele, ó. Vocês podem ver que não tem nada. Porque eu já tô tratando isso lá no estilo. Muita coisa a gente já vai tratar só no estilo, tá, pessoal? Então aqui no botão color eu já coloquei, né? Aqui no button theme eu coloquei já que a altura padrão dos botões vai ser 50. Que o min widget dele vai ser double.infinity para ele ocupar espaço inteiro. E o button color aqui eu repassei, né, a primary color. E o shape dele vai ser um rounded rectangle border, para ele ficar com esse arredondamentozinho aqui. Coloquei 5, tá, para ele ficar pouquinho, porque eu não queria deixar ele muito redondo. E o text theme dele aqui eu passei button text theme.primary, tá? Basicamente isso. Então, para criar tudo isso, foi isso que eu fiz, tá, pessoal? Tudo isso aqui vai estar no GitHub. Então, basta vocês irem lá, pegar o código, tá? Estudar. Como eu disse para vocês, me desculpa novamente. Eu gravei o vídeo, eu gravei, tipo, tudo que eu estava fazendo. Mas só que deu algum problema e... Não sei, não consegui editar, não consegui... Eu colocava no programa de edição, ele travava o vídeo, tá? Então... espero que vocês gostem do vídeo, tá, pessoal? Se vocês deixarem o dislike, eu entendo, não tem problema. Mas no próximo vídeo, então, eu vou estar fazendo junto com vocês, tá? A questão do login mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, apesar dos pesares. Um abraço e falou!